Como assim? O meu filho vai determinar o quanto ele quer comer. Ele sabe. Mas pelo menos 85% das vezes é falha no comportamento dos educadores. É pesado maternidade? Paternidade? É pra caramba. Mas a alimentação, se tá pesado, vamos recalcular que tem um trem errado aí. Involuntariamente, a gente pode induzir essa criança a negar a comida. Sim. É do tipo, nossa, se eu parar de comer, o meu pai vai me dar mais atenção. A gente pode dar whey protein pras crianças e por que a resposta é não? O celular parece ser mais fácil porque a criança tá aqui distraída, recebendo as colheradas. Mas aí a gente esquece que a alimentação não é só sobre o comer. Paternidade FC! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Paternidade FC, mais um episódio especial. Começando, eu sou o Lucas Reis, o pai do Francisco. E eu sou o Diego Vinhas, pai do Pedro, 8 anos de idade, e da Maria Tereza. Que, aliás, nesse dia, hoje é 15 de maio, né? 15 de maio. Dia da gravação desse episódio, a minha gloriosa Maria Tereza, digníssima filha, faz 4 anos. Então, Maria Tereza, primeira coisa, parabéns, filha, te amo, já te dei um cheiro de manhã. Hoje a gente comemora, não vou falar comendo pizza porque o assunto aqui não permite. Mas o segundo assunto é o seguinte, hoje não tinha assunto melhor para falar disso, de Maria Tereza, que foi a filha que deu problema com a gente quando o assunto era a alimentação. Até hoje tem sido a criança que tem nos ensinado, tem visto o quanto que a gente erra, o quanto que alimentar também é um ato gigantesco de amor. Mas, enfim, Maria Tereza, obrigado pelos desafios, né? Deixando aqui os grisalhos do seu pai todos os dias. Mas por isso e por outros motivos, por outras Maria Terezas e outros Pedros e outros Franciscos, que a gente chamou aqui a nossa gloriosa nutricionista, não pode falar de doutora, que eu falei chamar de doutora, a Daniela Andrade, nutricionista infantil, para ajudar a gente nesse bate-papo. A gente costuma dizer, primeiro, bem-vindo, Dani. Obrigada por topar a fazer parte aqui dessa mesa, aqui da nossa casa, o Paternidade FC, viu? Obrigada, meninos, pelo convite. Obrigado a você. Sou a Dani Andrade, mãe da Liz, de 3 anos e 8 meses, que eu brinquei com vocês agora há pouco, a menina que me ensina todos os dias sobre ser divertida, ser leve, ser gostoso. E se tá pesado, cara, eu falo isso sempre, se tá pesado, recalcula a rota. Não é pra ser pesado. Não é pra ser. É pesado maternidade, paternidade? É pra caramba. Mas a alimentação, se tá pesado, vamos recalcular que tem um trem errado aí. Tem uma coisa errada. Tem muita coisa errada. Tem uma coisa, a gente faz uma pergunta. Primeiro, antes da pergunta, tem uma coisa que você falou que é muito interessante pra gente. A gente conversou antes, né, da entrevista. A responsabilidade do pai é gigantesca, né, com relação ao comportamento da alimentação do filho, né? Coisas de tipo o quê? Mais de 80% do peso do comportamento do filho com relação à alimentação. Pelo menos 85% é responsabilidade dos pais. Né, a gente chama de divisão de responsabilidade, que os cuidadores, eles têm funções e as crianças têm outras funções. Né, os cuidadores têm a função de definir o que a criança vai comer, quando e onde a criança vai comer. A criança, por sua vez, ela define se ela vai comer aquilo que foi ofertado e o quanto ela vai comer. E aí parece que já faz um boom na nossa cabeça, né? Como assim? O meu filho vai determinar o quanto ele quer comer. Ele sabe. Independente se seja um nenenzinho RN, se seja uma criança de 3 anos, 7 anos, não importa. Confia que ele vai saber. Ele sempre sabe. Desde que a gente permita que ele dê os sinais dele. Mas eu quebrei o protocolo aqui, Quebrou o protocolo, eu percebi. Tinha uma pergunta antes. A gente volta a isso. Vamos lá, Dani. A gente tem perguntas que são fundamentais para que essa conversa avance de maneira saudável. Eu não sei porque eu comecei a conversa sem antes fazer essas perguntas. A primeira é: que time você torce? São Paulo. São Paulo. Ah, tá. Eu achei que você ia fazer uma... Cara, odeio futebol. É lógico que ele ser eliminado da Copa do Brasil, é por isso que ele tá chateado. Mas acabou de ser anunciado hoje o Dorival, tá? O Dorival voltou. Boa notícia. Boa notícia. Prato favorito? Meu prato favorito, japonês. É mesmo? Tá vendo? Não tem cara de quem gosta de uma comida asiática, você não acha? Nossa, alô, preconceito aqui ao vivo. Você tem cara de que você gosta de tal coisa. Não, mentira. Eu não como comida japonesa. É verdade. Eu não conseguia. Só os fritos. Não conseguia aprender. Só os fritos. Tá no começo. É assim que a gente começa. E pra fechar, Dani, qual o maior sacrilégio da invenção culinária brasileira assim, a pior coisa possível que você vê? Colocar uva passa no arroz, fazer uma esfirra de chocolate coberta com M&M's, ou
o ketchup na pizza de mussarela? Ketchup na pizza. Só pra deixar claro, não fui eu que fiz essa pergunta, porque a esfirra coberta com chocolate e M&M's é uma boa invenção. É nutritivo? Não, cara, mas assim, é divertido. É delicioso. Eu comeria 18. Não? Ai, meu Deus do céu. Putz, não sei, depende do dia. Bom, tudo bem. O ketchup, então, com a pizza mussarela e na qualquer pizza, em qualquer pizza. Não precisa ser só de mussarela. Cariocas, me perdoem. Mas não. Eu não sei de onde tiraram isso, né? Péssima invenção. Vamos lá, Dani. Faço tudo isso. A gente tava falando, então, desse número de 85%. Isso significa, pra gente traduzir, que se uma criança tem problemas pra comer, ou se a criança ganhou sobrepeso, enfim. Sim. Se os exames estão vindo ruins, a maior chance é que isso seja causado pelos hábitos dos pais e não por um problema de saúde da criança. Exatamente. A gente chama da parte comportamental. E aí eu tô falando de crianças que não tenham nenhuma patologia. Então, uma criança autista, uma criança TDAH, né? Uma criança normotípica. Essas crianças se encaixam nos 15%. Nos 15% diretamente, tá? Eu tô falando das crianças de modo geral. A criança, ela pode ter uma dificuldade alimentar ou ela pode ter um excesso de peso, né? Comer a mais, enfim. Mas pelo menos 85% das vezes é falha no comportamento dos educadores. Né? Então, na verdade, não é uma falha, porque eu não quero culpabilizar esses cuidadores, né? Mas a forma como a gente cuida, involuntariamente, a gente pode induzir essa criança a negar a comida. Sim. Né? Mas e a situação como... primeira coisa que eu vou falar, por exemplo, da Maria Tereza. A gente faz exames pra investigar. Não tá comendo bem. Questão de intolerância, se tem ou não, outras questões. Isso também vai entrar nos 15%? Ou não? Sim e não. Depende da idade da criança. Tá. Primeiro que, uma criança de menos de 2 anos, se a gente fizer exame de sangue, muito provavelmente vai ter um monte de valores desregulados. Muito mais alterados do que deveriam estar. Isso é interessante, pra ficar esperto. Normal. Por conta do desenvolvimento da criança, por conta do aleitamento, se essa criança foi amamentada no peito, o valor de colesterol é muito mais alterado ainda do que uma criança de fórmula. Então, a gente não tem nem padrão de referência nessa idade. E aí, tem pediatra que vai e passa uma lista de 15 páginas de exame. Nem ele entende o que ele tá pedindo, não menosprezando o pediatra, mas tem muito exame ali à toa, que não significa que a gente vai entender o que tá acontecendo com a criança. Sim. É muito cedo pra uma investigação dessa. É muito cedo. O que é mais fácil, assim, que a gente consegue ver a olho nu? Como que essa criança tá se desenvolvendo? Como tá o sono? Xixi, cocô, crescimento, ganho de peso, né? Falar que uma criança perdeu peso é muito diferente de falar que uma criança não ganhou peso. E pode ser que ela não tenha ganho peso, mas ela cresceu. Sim. Entre uma consulta e outra, ela ganhou 3 centímetros, 4 centímetros. Então, ela está bem. Né? Diferente de falar que ela perdeu peso. Ela pesava 10,3 e agora está pesando 8,5. Sim, aí é sinal de alerta. É sinal de alerta, né? Mas são coisas visuais que a gente consegue, nós pais mesmos, que a gente consegue perceber. Poxa, como que tá o sono do meu filho? Melhorou, regrediu? Aí, obviamente, dentro de todo o contexto. Tem um novo irmão chegando, mudança de casa, separação, mudança de escola. Tudo isso influencia também. E aí, a criança, eu sempre falo isso na parte comportamental, toda a comunicação da criança é uma comunicação de verdade. Então, toda dificuldade dela, ela quer dizer pra você, ei, pai, olha aqui pra mim. Tem alguma coisa acontecendo comigo que eu ainda não sei te falar, mas você precisa prestar atenção em mim. Elas dão um alerta, né? E geralmente, sabe o que as crianças fazem? Muito, porque os pais ficam tensos na hora da comida. E a criança, ela percebe e ela para de comer. É o pedido de ajuda. Do tipo, nossa, se eu parar de comer, o meu pai vai me dar mais atenção. Então, involuntariamente, eu paro de comer, eu falo que eu não quero, eu peço pra ele me dar uma colherada, porque ele vai me dar a atenção que eu preciso. Por isso que é uma parte comportamental também, né? Não tem uma parte patológica, não tem uma doença associada com essa criança. Cara, isso é muito legal, porque conversa muito com o que o Diego falou na abertura de gesto de carinho, acho que foi a expressão que você usou, né? Quando você tá cuidando de alimentar ali o seu filho. Ao dar essa atenção, ao prestar atenção no que ela está comendo, como ela está comendo e se está comendo, exato, né? Se encaixa muito nisso, de você olhar de fato pro seu filho, né? E como que chega pra você, Dani, essa questão... Então, partindo do pressuposto que a gente tá falando de comportamento, como que você acha que tá a realidade das famílias hoje em dia, em relação a tempo, pressa... acho que qualidade até de qualidade alimentos, de tempo, né? Como que você tem visto isso na prática? Como o pessoal tá se virando
para poder dar esse tempo de qualidade nesse momento que é a alimentação? Cada vez menos. E como tem sido a alimentação de maneira geral? Óbvio, essa é uma pergunta muito ampla. Mas como tem sido a alimentação de maneira geral de crianças que chegam para você? Cada vez menos a gente vê pais comendo junto, sentar à mesa, fazer uma refeição com essa criança. E a gente já tem, vários estudos de comportamento que mostram que 3 refeições na semana, a gente melhora em até 50% a aceitação alimentar dessa criança. 3 juntos? A família toda. A família sentado, isso, né? Sem celular, sem televisão, sem nada, sentar à mesa. 3 vezes na semana. Num dia a gente faz 4, 5 refeições. A gente fazia isso todo dia. Você vai diluir isso ao longo de uma semana? Ao longo de uma semana. É muito difícil dizer que não dá. É óbvio que existem realidades e realidades de famílias, mas tem que dar, né? Tem que dar. Se a gente pensar, cara, tem criança que fica 12 horas na escola. Sim. Aí a criança fica 14 horas acordada. Como que a gente pega essas outras 2 horas, sabe? É difícil, eu sei que a realidade é surreal, mas a gente precisa conseguir achar um tempo para as crianças. Nem que seja de final de semana, que eu não trabalho, eu entro mais tarde, enfim. Fazer uma refeição por dia. É o café da manhã que dá para fluir melhor? Ou é o jantar que tá todo mundo em casa e não tem compromisso logo em seguida? Mas respirar, né? E eu lembro sempre de uma aluna minha. Eu dava aula em pós-graduação também, e ela falava assim, Dani, eu chego em casa e eu tenho horário pra voltar pro trabalho. Eu vim almoçar em casa por conta do meu filho. E ele começava a falar, e ele não queria comer. É óbvio que ele tá querendo aproveitar o tempo junto, né? Exatamente, né? Porque ele saía da escola e ele queria contar o que tinha acontecido no dia dele. A mãe dele acelerando pra ele comer, porque ela tinha horário. Eu falei, cara, eu entendo a sua boa ação, sua boa ideia. Mas muda esse horário, né? Porque aí ele quer lavar a mão e ele quer contar quantos dedinhos ele tem. Ele quer que a mãe lave a mão com ele. E tudo isso ele quer chamar a atenção. De uma forma positiva, né? Sim. Ele não sabe falar, mãe, senta aqui, conversa comigo 5 minutinhos. Ele não sabe falar isso, né? E quando a gente tem esse tempo, e é tempo de qualidade, sem celular, sem tablet, sem televisão, sem qualquer coisa que distraia, né? Olhando no olho dessa criança, conversando com ela, faz toda a diferença. A gente, acho que todo mundo tá mais ou menos aqui na mesma idade, entre 30 e 40 anos. Mais pra 30 do que 40. Eu já passei dos 40, então eu não posso falar muito. E eu tava até vendo esses dias, eu vou até te mostrar depois alguns comerciais antigos, o que a gente comia, o que a gente sobreviveu na década de 90 e 80, em relação a doce, a industrializados, enfim. Numa época que não tinha informação com acesso que a gente tem hoje. Hoje a gente tem os dois, então a gente tem, desde fast food, mas tem muita informação. Então se você quiser, posso estar muito enganado, você sabe o que faz bem ou não na hora do que é alimentação. Antes você tinha que ver enciclopédia, tinha que ver não sei aonde, consultar não sei quem. Hoje em dia você consegue, você vai na internet e vê o que é ou não. Mesmo assim, Dani, você acha que as crianças hoje em dia estão comendo bem? Não. Por quê? Não. Facilidade. E aí a gente entra naquele viés muito forte. O fast food é muito mais rápido. Cara, se você quer comer um hambúrguer, come um hambúrguer artesanal. Tem várias hamburguerias que fazem hambúrguer de verdade, né? Que não é um fast food que a comida vai estragar daqui 2 dias, diferente de lanches aí convencionais. É fazer boas escolhas. E aí a gente pensa muito na agilidade. Meu filho fica 12 horas na escola e ele vive 14 horas no dia. Nessas 2 horas dá pra fazer melhores escolhas, né? Se a gente pensar só naquele curto tempo, é mais rápido. Não é mais rápido. Esquece, né? E o quanto a criança... na verdade, não é só a criança, a família, né? O quanto que essa família também não come bem, o quanto que a família troca as refeições, e pensando em shakes até. Não vamos entrar nesse mérito, não sei. Então, porque a gente veio do futebol, né? Quando levanta a bola, o que você faz? Você chuta no gol, né? De peito de pé, né? Então. Antes da gente tocar nesse tema, só pra complementar sobre essa coisa das famílias estão comendo bem ou não, de maneira muito resumida, é óbvio, mas o que é comer bem? Especialmente pra uma criança. O que é comer bem? E aí, acho que o resumo dessa pergunta é... Tem alimento que é pra criança, sabe? Tem comida que é pra criança. Eu imagino que não tem... só criança pode comer brócolis. Não. Mas enfim, existe coisa que você diria, cara, a criança tem que comer isso aqui. E o que é comer bem? Comida de verdade. Então, assim, menos embalagem e mais descascar, mais ter a comida mesmo. E eu não tô falando só de frutas, verduras e legumes, mas ter o hábito de cozinhar ou pedir pra alguém cozinhar pra você, né? Pedir, trazer um iFood que entregue comida de verdade, com menos embalagens. E a criança ter a comida, na verdade, quando a gente fala assim, ele tem paladar infantil. Geralmente a gente fala paladar infantil pra uma criança. Eu tenho paladar infantil. Posso te corrigir agora, então? Pode. Você tem um paladar de adulto viciado. 100%. Tá vendo?
O paladar infantil, o que deveria ser? Uma criança que come um brócolis, que come uma melancia, que come um pepino. Eu tenho paladar infantil também. Não significa que eu acho incrível, mas eu como. Eu entendi. Então, as duas coisas. Você é um mediano, você é nem criança nem adulto. Não, mas, enfim, esse conceito que a gente criou de paladar infantil, que é, putz, precisa ser aquele negócio super saboroso, precisa ser um negócio doce, putz, 100% eu. Mas eu entendi na vida adulta que eu também preciso comer outras coisas. Isso a gente precisa ensinar para as crianças. Ela pode comer o doce? Claro que pode. Faz parte da alimentação, faz parte do convívio social também. Mas não com uma chantagem. Ou, se você comer todo esse prato de quiabo, você ganha um chocolate. A criança entende o quê? O quiabo é tão ruim que eu mereço até um chocolate em troca. Prêmio no final. Né? Exatamente. E não precisa disso. Mas o doce compartilhado. Então, a gente tá aqui à mesa comendo. A gente pediu uma sobremesa, pede 3 colheres. Sim. Não precisa ser uma sobremesa pra cada um. Vamos comer juntos. E, nossa, você percebeu essa textura? Esse sabor? Essa combinação? Coisas que a gente não fala mais com as crianças, né? Então, a criança precisa de comida de verdade. Sim. E assim, a criança, independente da idade, eu tô falando de um bebezinho de 6 meses que começou a comer, para uma criança de 12 anos, ou até os maiores, os adolescentes. Eles precisam de comida de verdade. E dando um exemplo lá de casa, Liz, ela come muito bem. Sem falsa modéstia nenhuma. Sem modéstia nenhuma, não tenho dedo nessa história. Olha, mas se você falasse pra mim que sua filha comesse mal, eu ia ficar chateado, viu? Eu ia ficar chateado. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Perigoso, né? Não, é brincadeira. Não, mas pode acontecer. Pode acontecer se ela tivesse alguma dificuldade alimentar, alguma dificuldade de deglutição. Nunca teve. Mas, por exemplo, ela tem acesso a doce e ela come quando ela pede, enfim, mas não é todo dia. Eventualmente, no aniversário, no almoço mais de família, enfim. Na Páscoa, ela ganhou um chocolate normal e 3 chocolatinhos pequenininhos de bebê, sem açúcar, com tâmara, enfim. Ela deu uma mordida no chocolate normal, dividiu um pedaço pra mim, um pedaço pra minha mãe e falou assim, não quero mais. Não tem o hábito. Foi um pedacinho. Se tinham 30 gramas naquele chocolate, era muito. Sim. Chocolate de neném, mesma coisa. Pra falar, não, ela comeu uma mordidinha em cada chocolate, nem tchum. Eu usei aqueles chocolates pra fazer outras receitas em casa pra não perder. E ela nem Sim, o hábito que ela aprendeu até aqui é outro. Exatamente. E aí o paladar dela é outro. Ela vira e fala assim, no meio da refeição. Ontem ela almoçou com uma banana, junto. Ela come a fruta junto com a comida. E tá tudo bem. Sim. Porque pra ela faz parte disso, sabe? A gente não... Filha, se você comer toda a comida, você vai ganhar mousse. Não. Ela come o doce junto com a comida. Aliás, gente, tem um adendo. A criança pediu doce, tá naquela fase que precisa muito de doce, que quer. Quando a gente traz o doce pra junto da refeição, não depois de sobremesa, mas junto, deixa ela comer junto. Ela come muito menos esse doce, tende a comer melhor a refeição e segue a vida assim como se nada tivesse acontecido. Olha que dica boa. É bizarro pra gente, eu sei. Porque a gente estabeleceu... Isso é maluco, né? A gente estabeleceu... O momento da sobremesa. Que a sobremesa é aquilo que você come depois, que é doce e que você come depois da refeição vira principal. O que ela falou, vira uma premiação, né? Vira uma premiação. Você come na condição de ganhar outra coisa. Eu como todos os dias esperando o prêmio. Tá vendo? Traz o prêmio Nem sempre tem prêmio. Nem sempre tem prêmio. Mas eu não vou conseguir misturar um chocolatinho com arroz e feijão. Ontem a gente... É bizarro de imaginar. Eles comem e eles não reclamam. Eles não reclamam. E eu falo, tá tudo bem? Tá comendo? Tá lindão? Deixa eu comer. Inclusive, essa é uma coisa que eu falo muito pra minha esposa, que é, nossa, tomara que o Francisco não tenha os hábitos alimentares que eu tenho. Por exemplo, entre aspas, dependência de doce, a vontade de comer doce que eu tenho, ou de comer bobagem. Eu tenho esse controle, né? Mas nem sempre a gente tem e nem sempre é legal ter, cara. Mas é interessante isso, Dani. Além do comportamento, a criança normalmente ela carrega coisa genética, tipo, de hábitos e costumes? Sim e não. Porque ela é um livro em branco e ela não sabe o que tá acontecendo, né? Ela tem a memória, ela tem a preferência já pelo paladar doce, porque o líquido amniótico é doce, desde que a mulher tá grávida, a amamentação, o leite é adocicado, então ele tem preferência pelo doce. Já nasce sabendo que é bom, né? Já nasce sabendo que é bom. Exatamente isso. E o amargo é uma aversão
pensando em veneno, né? Na pré-história, todo o nosso histórico. Por isso que a gente tem uma tendência a estranhar. Remédio. Porque amargo a gente acha que é veneno, que vai nos fazer mal. Sim. Até a gente se familiarizar com aquilo, demora um tempo. Precisa ter esse contato. Sim. Né? Então, a criança já nasce preferindo doce. E aí você só oferece alimentos mais adocicados. Então, beterraba, a cenoura, naturalmente que são mais doces, ela vai ter essa preferência muito mais forte. E aí, antes dos 2 anos, você continua, já começa a oferecer doce para ela, né? Que não deveria. E esses preparos mais adocicados, ela vai ter essa preferência muito mais forte. Sim. Mas aí é a hora que a gente chama de apresentação dos alimentos durante a introdução alimentar. É a hora que a gente oferece a variedade. O amargo, o azedo, ali chupa limão. Puro, sem fazer careta. Por quê? Eu ensino. Também. É mesmo? É a coisa mais linda de ver. Limão, laranja e tomate. Ela corta o tomate e manda ver. Lindo. Cru, sem nada. Não precisa nem Sem temperar. colocar sal, sem nada. Nada. A gente coloca porque a gente é viciado. Porque a gente aprendeu que tem que fazer isso. Que tem que ser mais salgadinho. Sim. Né? É interessante essa coisa de oferecer, tem aquele método que eu queria muito que você explicasse mais, o BLW. É porque, enfim, quando a gente tem o primeiro filho, começa a vir um monte de informação, um monte de coisa. E eu fui conhecer o BLW depois do nascimento do Pedro, nem sabia o que era. Então, por favor, doutora Dani, explica pra gente o que é. O que é o BLW, quais são as vantagens, qual a melhor forma de aplicar isso na prática? O BLW, na tradução literal dele, é o desmame guiado pelo bebê. Lá na teoria, significa que o bebê ele vai mamar menos e comer mais. Mas parece que é num passe de mágicas, né? Começou a introdução alimentar, ele já para de mamar e vai comer mais. Mas não. Peraí, então tem um momento bom pra aplicar isso, que é quando... No começo da introdução. Começo com da introdução. 6 meses. Tá bom. Ou mais próximo dos 6 meses possível, Tá bom, Antes de 1 ano, idealmente. Tá. Mas como a gente tem a introdução até os 2 anos, a introdução alimentar até os 2 anos, a gente tem aí uma janela de 18 meses, 1 ano e meio, pra dar essa oportunidade pro neném comer, tá? E aí, trazendo hoje pra prática, pra parte mais comportamental de novo. A gente não quer dizer que o neném vai desmamar assim que ele começa a comer. Sim. Isso vai acontecer com o passar do tempo e demora, tá, gente? Esse passar do tempo... demora mesmo, não são os 2, 3 primeiros meses da introdução. Mas o que a gente faz no BLW? A gente permite que a criança mexa, explore, cheire, jogue no chão, passe no cabelo, se besunte. O comer vai ser a última coisa que ela vai fazer. E tá tudo bem, tá? Porque quem continua alimentando essa criança é o leite materno ou a fórmula. E aí, enquanto que eu tava comentando com vocês, quando ela se sente familiarizada ou quando ela está tranquila com aquele alimento, opa, eu acho que eu posso comer. Ela vai percebendo o que ela pode fazer. Se ela tem cuidadores junto com ela, que fazem refeições juntos com ela também, e tem uma expressão positiva no rosto, ela fala, nossa, esse pedaço de tomate parece ser gostoso, o que vai acontecer comigo? E ela começa a gostar de fazer essa exploração, de ter esse contato. Não é, né? Muita gente fala que o BLW é só comer com as mãos. Não é. Tá, isso faz uma parte da introdução alimentar, mas o BLW é sobre esse respeito. Um exemplo que eu dou lá de casa, eu tenho pavor, gastura, ranço, todas essas expressões que vocês quiserem de arroz branco e carne moída. Eu não como de jeito nenhum. Nossa senhora, eu tô tudo errado mesmo. Não, eu que não como, eu não gosto. Eu adoro. É gosto pessoal. É gosto pessoal. A minha cachorra tinha vontade de comer. Pode falar. Saudade, Mel. Eu faço isso pra minha cachorra, mas eu não como. Então, eu comeria. Pode falar. Você comeria minha comida da cachorra? Não, jamais. Não disse isso. Você dizia... Eu não consigo. Mas sim, eu não consigo. Eu tenho, de verdade, gastura. Não desce. Sim, você não gosta. Se eu fosse oferecer filé mignon eu como. Arroz branco ou carne moída pra Liz, eu ia travar. Porque na minha expressão tá que eu travo. Quando ela ia comer, quem oferecia? O pai dela ou a minha mãe. Porque eles comem arroz branco numa boa, carne moída numa boa, e eu deixava pra eles, porque pra mim não fazia sentido. Agora, um pedaço de salmão. Cara, eu amo de paixão salmão, vou comer com a maior cara boa, com a maior boca boa. Então eu vou dar um exemplo positivo. Né? Então é a hora que, na alimentação infantil, se você não gosta, não se força. Não é a hora de você se forçar para ensinar o seu filho a comer, né? E no BLW é muito mais nesse sentido, então, de dar essa oportunidade para a criança. A gente vai dela descobrir do jeitinho dela. E tem método, Dani, assim, é o que vocês estão comendo naquele dia que vocês vão oferecer? Eu vou colocar primeiro fruta, depois tem um método? Não, é o que a gente eu falo que a comida do adulto... Onde começa? O que o adulto vai comer. Tá bom. Dentro do seu prato, o que tem no seu prato que é saudável?
né? Que não é um ultraprocessado. Nuggets. Tem nuggets caseiro. Tá bom. Se for um nuggets caseiro, não de caixinha, não, beleza. Chiquenitos da Sadia. Não, por favor, não vai dar muito certo. Mas se você fizer o nuggets em casa, que é super fácil de fazer e fica mais gostoso do que o de caixinha, beleza, a criança pode... Não seja frito, né? Pelo amor de Deus, não seja uma fritura de imersão, tá tudo certo. Então, a gente olhar o nosso prato. Aqui no meu café da manhã tem mamão, tem tapioca, tem queijo branco e café com leite. Café não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tá. Até os 12 anos, não café pra criança, por favor. Aqui dessas opções, o que eu consigo oferecer pra essa criança? Eu consigo. O mamão, minha criança pode comer. A tapioca, ela pode comer. Posso não fazer com queijo, mas eu posso fazer com azeitinho pra ela. É uma substituição fácil. Sim. Né? Então, dentro do meu prato, o que tem no meu prato que eu consigo oferecer pro meu filho? E isso é muito mais fácil do que a comida da criança, é aquela papinha batida, toda diferente da comida de casa. Tá, entendi. Na hora que os pais falam assim, posso falar palavrão? Pode. Claro que pode. Cacete. Não, esse nem é. Parece Nem o Caio falando. Seu bananão. Seu bananão. Não, mas fica à vontade. Não sei se pode, né? Então, fica à vontade. ter 2 preparos, né? Fazer a comida de casa, a comida da criança, cara... você não tem tempo. Demanda tempo, né? É trabalhoso. Exatamente, você não vai fazer. E aí você acaba optando por opções mais fáceis, que são ultraprocessados. Então, fazer a mesma comida para todo mundo é a deixa para todo mundo comer bem, né? E não precisa cozinhar todo dia, sabe? Cozinha para 2, 3 dias, congela, não tem problema congelar comida. Mas pelo menos a criança tem essas opções. E opções de verdade. Então, por exemplo, pizza. Não vai pedir uma pizza de presunto, linguiça, né? Pede uma pizza de brócolis, uma pizza de berinjela. Liz ama pizza de berinjela com queijo. Ou de frango, catupiry e milho. Sim, tem que saber fazer as escolhas. Sim. Fazer as escolhas, né? Então, vai fazer um hambúrguer, faz... que eu falei do hambúrguer artesanal, de uma boa hamburgueria, não quer dizer que você não vai nunca mais comer. Sim. Mas escolhe o que você tá colocando dentro de casa. Tem alternativa sempre. Por falar em escolher, vamos voltar àquela bola que você levantou, Dani. Por que a gente... Quer dizer, a gente pode dar whey protein para as crianças e por que a resposta é não? Não podemos, porque primeiro que é um ultraprocessado e é um suplemento alimentar. Criança sadia, né? Não tô falando de uma criança hospitalizada. Criança sadia não precisa de suplemento. Ela bate o teor de proteína dela na comida de verdade. 95% dos adultos também batem na comida, tá bom? Fica a dica aí. Fica a dica. Fechei. Por isso que eu mantenho esse shape de jogador de futebol de botão, né? É um jogo, é um futebol também. E ela atinge a proteína na refeição, na comida, tá? Se a gente pensar, eu não vou fazer contas, mas só pra gente ter uma noção. Geralmente a gente faz 1 grama de proteína para 1 quilo de peso da criança. Então, uma criança de 10 quilos, 10 gramas de proteína. É muito fácil. Num ovo tem 6 gramas de proteína. Então, ela come. Bom, e você vai diluir isso em pelo menos 4 refeições. Exatamente. 3, 4 refeições. Né? 1 copo de leite, a gente tem 3 gramas de proteína. É muito fácil atingir o quanto essa criança precisa de proteína, tá? E aí, sem contar no ultraprocessado. Se a gente pegar o rótulo do whey, ele pode ser tudo. Menos uma comida de verdade, né? Ele é parte de soros do leite. E aí todas as adições. Se tiver saborizado, então, aí que é mais ultraprocessado ainda, que tem muito mais açúcar, que tem adoçante, tudo que não faz sentido para criança. E aí outra parte, sobrecarga renal, que é muito fácil, né? Esse excesso de proteína, até para os adultos, também tem essa sobrecarga renal. E aí a gente pode virar uma pessoa que precisa de um transplante de rim. Prejuízo é gigantesco. Gigantesco, então. Não é de hoje para amanhã. Mas ao longo da vida, né? Se a gente pensar aí, a geração... anos 80, anos 90, quanto que não é lascado aí da vida? Pra não falar fugido. Quanto que não é lascado da vida? Porque a gente teve uma alimentação extremamente bagunçada no passado e a gente carrega essas consequências hoje. Eu quero saber quais são as outras coisas bizarras que você ouviu falar além do whey protein com relação à alimentação da criança. Mas antes, chegou a hora, metade já do nosso programa. Aquele momento, né? O nosso quadro Que Vacilo Paizão, que entre várias coisas, porque assim, eu não sei porque que tem esse quadro, porque você viu que a gente já passou vergonha muito aqui, né? A gente vem pra isso. Talvez esse projeto exista pra gente se expor, não? Pra gente se expor, também. Mas esse é o momento que a gente assume quais são as coisas que a gente faz, que deu aquela vacilada. Sabe aquela hora que a gente faz um negócio e quem tá do lado fala, pô, sério? Que vacilo, paizão, né? E eu não trouxe relacionado à nutrição, tentei buscar. Eu trouxe, mas mais ou menos, mas enfim. Mas eu não consegui achar. Conta o seu. Eu começo? Pô. Quem mandou falar, né?
Que vacilo, paizão! Né? É simples, tem e não tem. É bobo, nem vai ser engraçado, mas é um alerta que a gente vai dar pra todos os pais. A gente, no primeiro filho, eu esterilizava tudo. Sim. Eu esterilizava tudo. Isso foi diminuindo conforme a criança foi crescendo e com a Maria Tereza também, né, diminuiu um pouquinho. Então eu esterilizava sempre a mamadeira. Só que eu fazia assim, eu botava, a ordem era panela, água, mamadeira, fogo. Eu vou repetir, panela, água, mamadeira, fogo. Quantas mamadeiras você derreteu? E numa dessa, eu estava dormindo, e aí aquele cheiro de queimado e fumaça, e isso foi, assim que o Pedro tinha meses, então ainda não tinha ChatGPT, não tinha nada, mas eu fui Google, o que eu faço agora que eu acabei de ter um cheiro químico na minha casa, o que eu faço? A orientação que eu achei no Dr. Google, né, da Dani deve amar isso, foi sair do local por tantos minutos e abrir as janelas. Isso aqui de madrugada. Começo de madrugada, 1 da manhã, porque tava derretido lá e tal. Aí fizemos isso, pegamos o Pedro de meses, peguei minha esposa, a gente pegou a cachorrinha, a gente foi, demos uma volta no bairro por 40 minutos, uma volta de 40 minutos, um baita frio. Chegamos em casa, apartamento gelado, né, tudo aberto. E é isso, enfim, isso aí foi um alerta, não façam isso, daí pra frente eu aprendi. A panela, a água, ferve, espera, ferveu, desliga, põe a madeira. Vou repetir. Panela, põe água, panela, fogo, liga, espera ferver. Desliga. Desliga, tá vendo? Desliga. Joga a madeira, tá bom? Desmontada, tá bom? Não vacile. Não vacila, paizão. Quase botei fogo na minha casa. Eu tenho... como o Francisco está em processo né? Está no forno ainda. Provavelmente quando a pessoa estiver assistindo já... Provavelmente já esteja entre nós. Eu tenho poucas histórias de que vacilo paizão. Porque na prática ainda não tô na operação, né? Depende, né? Depende. Não, vai dar uma vacilada ali. Posso também, é verdade, você tem razão. Mas enfim, não... brinquei de soquinha na barriga. Não fiz isso. Então eu trago... Pode ser que eu traga histórias minhas, ou eu trago histórias de terceiros. Essa é de um grande amigo meu, que eu não vou citar nomes, que é pra não expor o Ivan Mezacapa. Que é o seguinte, ele me contando isso, pai do meu afilhado, Mateu, enfim, que eu amo de paixão. E ele conta uma história que em algum momento, ele foi fazer a mamadeira do bebê, pegou ali todo o seu aparato, mamadeira, o leite em pó, blá, 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 encheu de água e deu pro menino, e o menino claramente recusou. Por que o menino claramente recusou? Porque a água que ele pegou era o chá que a esposa dele tinha que tomar, ou queria tomar. Então ele fez a mamadeira com chá. Com o chá da Bianca, a esposa dele. E pouco já dormiu, né? E deu pro menino. Ele odiou. O menino odiou, óbvio que o menino odiou. Pra criança era uma água suja. Cara, eu fiz uma mamadeira com chá. Pro menino era uma água suja, coitado. Tadinho do Mateu. Inclusive, acho que não afetou o crescimento. O Mateu tá cheio de energia por aí. Tá tudo bem com o Mateu. Dani, você tem alguma história, algum que vacilo, paizão, pra contar pra gente? Olha, de alimentação... Tenho. Lembrei uma de alimentação. A criança, ela tem algumas restrições. Por mais que ela tenha mais de 2 anos, que ela já pode consumir açúcar, a gente tem algumas restrições até os 4. Então, tipo, peixe cru, carne crua até os 4 anos. Cafeína até os 12, que a gente não oferece. Shoyu, bebida alcoólica, a gente não oferece. Né? Ah, é? Idealmente, a gente não oferece, tá? No Xuxa, chupeta, não. É brincadeira. Gente, pelo amor de Deus. Brincadeira do time. Não, meio virou shoyu. Aqueles caras... Tô falando do shoyu. Acabei de falar que não como japonês, aí eu só desculpa o seu rapaz. Mas, pois não. E aí, deram... a criança falou assim, eu gosto muito de alga. Aquelas alguinhas pequenininhas. A pessoa foi e deu um pacote de alga pra criança. Não era uma alga pura. Era uma alga que tinha shoyu e saquê. Meu Deus. Pra uma criança de 2 anos. E aí, quando essa mãe foi falar... Olha... Você deu um negócio pra menina cheio de saquê e de shoyu. Você não lê o rótulo, não? Mas só foi uma vez, não tem problema. Que vacilo, hein? Jesus, gente. Tá vendo? Leia o rótulo, tá vendo? Leia um rótulo. E assim, tinha o rótulo em português, tá? O produto era, né, gringo. Tava fácil. Cara, o celular ajuda a traduzir também, né, hoje em dia. Mas tinha saquê e shoyu. Cuidado, gente, cuidado com o que você compra no mercado pra sua criança. Nem falei com vocês ainda. Contem os seus que vacilo, paizão, aqui nos comentários. E esquecemos de falar pro pessoal se inscrever, isso, né, é importante, que vacilo, né? A gente que não vacilo, sabe fazer coisas, né? A gente não sabe, a gente não... A gente se inscreva no nosso canal, vai lá nas redes sociais e curte nós, tá bom? Vamos lá, então. Enquanto o nosso glorioso Lucas serve água aqui pra nossa gloriosa Dani,
Dani, a gente fez um monte de dúvidas aqui aleatórias. Eu vou perguntar pra você sobre, por exemplo, cadeira de alimentação. Qual a função? Vale a pena? É só aprender? É o conforto? O quanto que ela é boa? Por exemplo, a gente acabou de falar de BLW, que eu não sei se dá pra juntar os dois. Sim. Fala aí, a função da cadeira de alimentação. Ela é um dos itens mais importantes que a gente tem na introdução alimentar. Sério? Não dava essa importância toda. Ela é bem importante. E aí, assim, vai depender da dinâmica da família. É uma família que sai muito pra comer, então, às vezes, aquela cadeirinha que é portátil é mais fácil. Que carrega, põe em casa, põe na casa da avó, põe, né, no restaurante é mais fácil. Família quer ter 2 opções de cadeira, cadeirão mesmo, aquele grande que fica do nosso lado. Porque a criança, ela precisa estar sentada e encostada pra ela conseguir comer, e ereta mesmo. Sim. Então, não consegui comprar ou não chegou a tempo a cadeirinha. No nosso colo. O nosso peito vira o apoio pra essa criança, tá? Por quê? Se a criança estiver inclinada pra frente ou pra trás, ela tem risco de engasgo. Então, é risco de saúde mesmo, tá? Então, ela sempre sentadinha. E aí, se a gente tem a cadeirinha que tem o apoio nos pés, ela vai apoiar o pezinho, não vai ficar aquele pezinho balançando e não gera uma distração também, né? Então, é assim, o que eu preciso realmente comprar? Cadeirinha. Tá vendo? É o item mais importante que tem. E aí, né, dentro da dinâmica da família. Tem cadeirinha que a gente põe na mesa, na cadeira. Sempre fechar. E aí, a gente vê até questão de cinto. É importante? No começo, talvez não, porque você vai colocar a bandeja e vai segurar essa criança. Eu, Dani, como profissional, até como mãe, tá? Eu fazia muito isso. Eu nunca fechei o cinto em casa. Porque numa necessidade de tirar a Liz do cadeirão pra fazer uma manobra de desengasgo, até eu destravar o cinto, já passaram-se 30 segundos. Sim, 30 segundos é muita coisa. Acrescentando todo o nervosismo da situação? É muita coisa. Então, eu preferia não colocar o cinto, obviamente, que eu nunca deixei ela sozinha no cadeirão, né? Pra ela não tombar, enfim. Mas sempre tinha algum cuidador com ela. Se precisasse de alguma coisa, era fácil de tirar por cima do cadeirão, né? Mas é importantíssimo, assim, fica a dica. Presentão. Vou providenciar, né? Quem te der, te ama muito. Exato. Se alguém quiser dar, inclusive. Diego não deu nenhum presente pro Francisco ainda. É verdade. Fica a dica. Aí, tá vendo? Nasceu um presente aqui. Pois é. É legal isso, porque acontece, Lucas, eu vou falar que eu fiz isso já. De estar no berço e estar inclinado. E aí na praticidade você comete esse erro. Eu cometi esse erro. Tá ali deitado, que é exatamente o que você falou, levemente inclinado. Tá aí, até abrir o cadeirão, tá aqui todo mundo vendo. Beleza, uma bananinha amassada não vai pegar nada. Mas pode dar, exato. Pode acontecer. Nessas seguranças que a gente acha que tá muito seguro que acontecem as drivas. E o berço dificilmente vai inclinar como uma cadeira, né? O berço ele vai inclinar até uma certa parte. Claro. Então fica esperto, tá? Você sabe que esse, inclusive, é dos meus maiores medos. O maior medo dele é... Acho que eu já falei isso pro Diego umas 500 vezes. Eu tenho N medos como pai de primeira viagem, mas o meu maior medo é a criança engasgar. Inclusive, pediatras, especialistas em amamentação, todo mundo me falou, cara, assim, estatisticamente, é pouco provável que seu filho engasgue. Mas é óbvio que pode acontecer. Não importa, eu sonho com isso. Pelo amor de Deus. Eu sonho com isso. Antes de sonhar, vê muitos vídeos no YouTube. Das manobras. Eu já vi que a manobra foi atualizada. Ao invés de você virar a criança e bater nas costinhas, você coloca ela em 90 graus, massageia as costas, limpa a boquinha. E aí depois você põe ela pra baixo e bate. E aí você faz a massagem cardíaca ao contrário, porque é nas costas, né? Cara, já vi 500 mil vídeos, 500 materiais. Mas é um negócio que eu fico pensando, putz, grilo. E se acontecer? Mas enfim, não vai acontecer, vai ficar tudo bem. Não. Chegam pessoas com medo. Ele vai comer qualquer alimento e vai se engasgar. Se o alimento estiver em textura correta, então macio, que a gente consiga esmagar facilmente no dedo, e a criança sentada... Tem um reflexo automático que ela se livra, né? Exatamente. O bebezinho, ele tem muito gag, que é aquela ânsia, né? Que são os piores 5 segundos da nossa vida, mas passam. Sim. Porque a criança, ela lacrimeja, ela fica vermelhinha, mas ela faz uma ânsia... E cospe. Acabou. E às vezes ela cospe, pega de volta e coloca na boca. Ela faz isso numa boa. A gente morreu, deu aquela morridinha de leve e volta. Uns anos de vida. Sim. Mas passa. Isso não é um engasgo. É um sinal que o corpinho dela tá falando assim: ei, presta atenção que você colocou uma comida um pouquinho maior na sua boca. Ela tá aprendendo de fato como funciona todo esse sistema, né? Exatamente. E isso é uma baita vantagem do BLW. Porque a criança coloca a comida na boca. Não é o cuidador que vai colocar a colherada na boca dela. E a chance do cuidador enfiar a comida na goela dela, quase, é muito maior do que a criança pegar um pedaço maior de comida e ter um gag, esse reflexo de proteção. Né? Então é mais uma vantagem do BLW. Deixar a criança explorar, pegar por ela, né, na verdade. Sim.
Sim. Olha, estamos chegando quase no final, mas tem muito assunto. Né? Vamos esticar um pouquinho. Vai dar pra esticar. Cara, eu quero falar de um assunto extremamente polêmico, que é TV e celular. Como um auxiliar pra alimentação, é isso? Né? Uma babá servindo para alimentar os filhos. Qual a sua opinião sobre isso? Existe zero limite para esse tipo de situação? O que você recomenda? Idealmente, zero limites. Idealmente é mesa sem celular, sem tablet, sem nada. Restaurante, casa. Em qualquer lugar, tá? O que vale em casa, vale em qualquer ambiente. Inclusive na casa dos avós, tá, gente? Pelo amor de Deus, casa de sogra, vale isso também, porque sabemos, né? Que elas adoram dar uma cutucada. Mas a gente precisa tirar por quê? O celular parece ser mais fácil porque a criança tá aqui distraída, recebendo as colheradas. Num primeiro momento, ela vai comer. Mas aí a gente esquece que a alimentação não é só sobre o comer. Não é bater X colheradas ou Y alimentos. A criança precisa saber o que ela está comendo e o quanto ela está comendo. Então, se ela está aqui distraída, ela não sabe o que esse cuidador vem. Então, ela tende a comer muito mais do que ela precisa. Gente, clássico. A gente no cinema. Pacote de pipoca, a gente no cinema. Tá no trailer, já foi metade do pacote. Porque, não é porque a gente tá com fome ou a pipoca tá gostosa. Geralmente a pipoca tá ruim. Mas a gente tá tão focado ali na tela que a gente come automaticamente. A criança é igual. Ela faz a mesma coisa, né? E aí, vira um círculo tão vicioso que ela passa só a querer comer com o celular, com o tablet, com a televisão. Porque pra ela comer... Poxa, comer é tão chato, né? O quiabo é tão chato que merece um chocolate. Pra eu sentar na mesa é tão chato que eu achei outras formas de eu conseguir comer melhor, né? Então, isso é muita distração que a gente leva pra vida, não deveria levar pra vida, né? Como vida adulta. E aí, o que a gente faz? Putz, meu filho já come já chegamos nessa fase que a criança só come com o celular. Fazer combinados. Então, avisa um pouco antes. Olha, filho, daqui 5 minutos, bota timer na Alexa, bota timer no celular, daqui 5 minutos é a hora do papá. Então, vamos mudar o foco, vamos desligando um pouquinho, ao invés de tirar daqui e colocar em outro lugar rápido, né? Faz o processo com essa criança. Então, vamos pegar os pratos, vamos pegar os talheres, colocar a comida na mesa pra gente se servir e ir acalmando essa criança também, né? Porque é muito chato. Imagina, você tá ali super entretido num desenho, num jogo, daí a pouco alguém vem e desliga seu celular. Não é legal. É sacanagem, né? Né? Você não fez direito o negócio. Exatamente. Então a gente respeita essa criança também. Ou a gente faz combinados do tipo, não é se comer tudo vai ganhar o celular. Filho, a partir de hoje, papai, a mamãe viu que não é legal a gente ter celular na mesa. Não faz bem pra gente. Fala da linguagem que a criança entenda, né? Dependendo da idade. A partir de hoje, a gente não tem celular mais na mesa. Então você vai ser o guardião dos celulares. Criança adora essa palavra. Cuidar das coisas, Exatamente. Serem responsáveis pela... Exatamente. Então, se você viu o celular em cima da mesa, você vai tirar e vai colocar lá no sofá, beleza? E eles adoram ter essas missões, serem assim, desafiados, sabe? Né? Exatamente. E depois que a gente terminar a refeição, a gente vai assistir um desenho juntos. Ou vai fazer um jogo juntos. Muda o foco da hora da refeição, tá? Ou às vezes, até a dica que eu falei pra vocês, né? A gente mudar o que tá passando na televisão. Então não coloca uma coisa legal que chame a atenção da criança. Coloca uma coisa bizarra. Ou uma coisa mais legal, tipo só os bichinhos passando. Sabe, Natural Geographic? Assim, deixa ali passando. São só bichinhos. É melhor a criança ver ali um porquinho da Índia passando do que uma tela realmente... hiperestimulante. Exatamente. Tá? Ou outra coisa, a gente desliga e coloca música. Né? Obviamente, não vai colocar uma música pra criança subir na mesa e dançar. Mas também não precisa uma caneca. Eu não aguento mais essa música. Nem todas as variações dessa música. É verdade. Você viu? Você tá por dentro disso? Não, eu só conheço a versão original. Você não sabe que fizeram até funk pra isso? Não. Depois eu te mostro o passinho. Pois não. Fizeram dos peitos pós-amamentação. Ah, é? Eu não vi isso. Que as mães colocam a caneca embaixo do peito. Colocam a caneca. Por conta da amamentação. Não conheço as variações. Depois a gente apresenta as várias que tiver aqui. Tem várias. Enfim, né? Colocar uma música mais ambiente, ou até que vocês possam cantar juntos, historinha. Podcast, gente. Ouçam podcasts na hora da refeição. Ajuda a tirar essa tela também. Tá? Nessa mesma linha, a gente pode aplicar o mesmo cuidado, por exemplo, para restaurante que tem espaço kids? Ou não? Porque aí é uma exceção. Dela ir brincar, você disse? Tipo, é um problema eu frequentar restaurantes que tenha espaço pra criança? Porque a criança vai naquilo... Vou lá, um escorrega, uma colherada. Então, esse é um problema. A criança ela tá brincando. Ela vem até a comida.
Ela pode brincar à vontade, ela fica livre ali no espaço mas a hora que ela for comer, eu preciso estabelecer que ela vai comer. Sim e não. Desde que você não force. Você tá ali comendo, o pratinho dela tá ali. Deixa ela ir lá brincar, ela volta, pulou, escorregou, ela volta e ganha mais uma colherada, se ela quiser. É diferente de você falar assim, filho, você vai comer 3 garfadas antes de ir pro brinquedo. Ou você vai atrás da criança com o prato. Não façam isso, gente. Não saiam correndo com a criança, atrás da criança com o prato. Primeiro, ela vai achar que é brincadeira. E vai sair correndo. Vai sair correndo. E vai fazer isso muito mais vezes. Segundo, ela de novo entende, ei, você não tá me respeitando, cara. Eu tô falando que eu não quero, que eu quero brincar agora. O foco da criança é brincar, e ponto final. E ela não vai querer, vai gerando cada vez, de novo, mais bloqueio, mais barreira nela. A comida fica na mesa. Você quer sair, você quer brincar, você quer correr? Tudo bem. Você volta aqui, se você quiser, você pede mais, tudo bem? Flui, tá, gente? Flui. Dentro de casa isso funciona, em espaço brincar funciona, porque a gente tem combinados, né? Eu sou responsável por determinar ali a situação, como que eu vou conduzir essa situação. Eu não estou forçando. Filho, tá aqui, tudo bem? Se você quiser, você volta. E eles voltam numa boa, tá? Sim. Gente, lá em casa tem dia que eles não sentam pra comer. Ela fala que ela tá com fome, eu sempre pergunto, né? Não é a hora da comida porque eu quero. Ela fala que é a hora que ela tá com fome, mas eu não tô a fim de sentar. Ela vai pro quarto, ela vai pra sala, ela pega a boneca, não sei o que, ela volta, mãe, eu quero mais um pouco. Tá bom, tá aqui, tá tudo bem. E aí, quando eu vejo que dispersou muito, filha, você tá satisfeita? Geralmente ela já fala, mamãe, tô satisfeita. Mas quando ela não fala, eu pergunto, você já ouviu sua barriguinha? Eu falo muito isso com ela, até por conta de desfraude, de tudo. Ouvir o corpinho dela. O que a sua barriguinha tá falando? Que você tá satisfeita ou que você quer mais um pouquinho? Que ela fala, minha barriga tá com muita fome, eu tô varada de fome. Porque ela tá se ouvindo. Sim. Varada de fome, come, né? Um pingo de comida. Mas ela tá com fome. E ela vai e volta do jeitinho dela. Como também tem refeição que ela passa a refeição inteira sentada, numa boa. Eu lembro que, quando eu era pequenininho, que eu ia pro pediatra, minha mãe já falecida, ela ficava muito vidrada na coisa da linha do peso e da altura. A ponto de, assim, biotônico fontora, sabe? Sustagem. Biotônico fontora acho que é das maiores bizarrices que o ser humano ela não se conformava, como o meu peso era muito baixo, eu sempre fui muito abaixo do peso. E que isso existe até hoje, tá? A pediatra dos meus filhos mostra ali o gráfico. Sim. Esse é o momento... Tem algum momento que os pais se preocuparem com esse gráfico? Em que momento que ele se preocupa? Não deveriam se preocupar se eles entendessem essa curva, esse gráfico. Muitos profissionais não explicam o que é esse... Né? Falam assim, seu filho tem que estar no P50 ou na linha verde, que é a metade. O que significa aquela curva? 50% das crianças naquela idade tem aquele peso ou aquele comprimento. Lembra quando a nossa mãe falava assim, você não é todo mundo? Sim. Nessa hora não serve, né? Serve. Não, Porque 50% pra elas não serve. Essa não serve pra elas. Elas esquecem dessa parte. Mas é justamente, 50% não é todo mundo. Seu filho pode estar acima da linha verde ou abaixo da linha verde e está bem. Né? O que a gente precisa observar? Ele não pode estar abaixo da primeira curva, nem acima da última. Tá. Entre as curvas, ele tudo bem. É o padrão dele, tá? É o percentil dele, não precisa ser o percentil 50. Ele pode ser um percentil 73 ou 15 e tá tudo certo. E outra coisa que não pode, é numa consulta ele tá no percentil 15, na consulta seguinte ele subir pro 83. Sim, você entuchou tudo que tinha na frente da sua cozinha no menino. Que ele não pode assim, mas se ele seguir a constante dele, a curva dele, então ele é um P15, é uma criança mais miãozinho, provavelmente. Na outra consulta ele tá num P12, depois num P14, né? Essa variação tá dentro do padrão dele, e aí tá tudo bem. Né? O que não pode é subir e descer muito rápido e nem ter essa ansiedade. Infelizmente tem muitos profissionais que falam isso, seu filho não bateu o P50, vamos tacar... Whey. Existe um momento, Dani, para os pais se preocuparem em procurar nutricionista? Porque, assim, na prática, vou falar por mim. Assim, acho que até é um privilégio. Eu tenho uma pediatra, não é todo mundo tem esse acesso, mas a primeira coisa que você vai procurar quando o seu filho tá ruim é o pediatra. Sim. Primeiro o pediatra, é o clínico geral ali, primeiro, né? Qual momento para procurar um nutricionista? Idealmente antes de dar a merda. O melhor Quais são os dos sinais, mundos. então, assim? Então, assim, vai começar a introdução alimentar. Bate um papo com uma nutri para entender o que esperar dessa fase, o que vai acontecer, o que fazer, o que não fazer, para dar um respiro. Perto de um aninho, a gente tem uma virada de chave na alimentação da criança que ela passa a comer muito menos naturalmente. E aí, muitas vezes, assusta os pais. Então, ter um outro bate-papo nessas horas também é legal. E perto dos 2, quando a criança começa a ter recusa alimentar. Então, primeiro ela come menos. Começa a selecionar. Exatamente. Sempre comeu pepino. Cenoura.
Hoje ela não quer mais cenoura. Nunca mais comeu cenoura. Muda a forma de apresentação, não é fazer desenho de fazer vários desenhos, mas incluí-lo no momento dessa apresentação da cenoura, de formas diferentes. Um bolo de cenoura, um purê de cenoura. Quem gosta? Até eu que sou mais tonta, né? Você não ele ama. Até eu que sou mais... Pedro, 8 anos me fazendo de tonto, então. É isso. Mas, desculpa. Enfim, ouviu que assim, tem muita gente que fala assim, é fase, vai passar. Viu que tá estressante? Começou a ficar muito mais pesado, você fala assim, puta que pariu, tá chegando a hora do almoço e já sei que vem aquela tensão. Tem coisa errada. Mesmo que não tenha coisa errada, vamos dar uma conversada, dar uma recalculada na rota pra melhorar isso. Porque não é pra ser tenso, nem pro pai, nem pra criança. Principalmente pro pai, né? Se é 85% da responsabilidade, principalmente tá preparado, velho, acabou. Quando o Diego te perguntou sobre quando procurar, você falou, antes de dar merda. Uhum. Imagino eu que as pessoas te procuram depois que dá merda. Exato. O que é o da merda? Por exemplo, o caso de obesidade infantil. A gente estudando para esse episódio, a gente encontrou, por exemplo, estudos do Ministério da Saúde, aí já um pouco desatualizados, se eu não me engano, 2022 ou 2023, mas que assim, 13% da população das crianças do país estavam com sobrepeso, com acho que casos de obesidade. Os 13% acho que era caso de obesidade mórbida. Enfim, eu queria entender como é que normalmente as crianças chegam para você. Tem os dois extremos. A criança que não come. Ontem eu recebi a mensagem de uma mãe que ela falou assim, minha filha tem 11 anos, ela só come arroz e frango e raramente tomate. Ela não come só arroz e frango e raramente tomate. Com certeza ela come muito mais coisas que a mãe não listou. Sim. Né? Mas ela esperou 11 anos. E na mensagem tava assim, ela sempre foi assim, cara. 11 anos e falar que nasceu assim, síndrome da Gabriela, né? Nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. É difícil. Né? Então, viu que poxa, eu ofereço, não dá certo. Tem muito mais recusa. Vamos ver o que tá acontecendo? Sim. E assim, às vezes, pode ser que tenha alguma doença associada. Né? Pode ter uma dificuldade de deglutição, que é difícil para engolir e dói e ela não consegue comer. Pode ter algum incômodo nessa criança que ela, de novo, ela não sabe falar. Ela se torna a criança que não come. Exatamente, porque ela não sabe falar. Né? E aí sempre foi assim, aí começa aquele erro de analisar, achar que é normal, meu filho tá 20 anos comendo só MM, normal. Normal, exato. Não é normal, cara, não é pra ser normal. Não é pra ser normal. Ou uma criança que realmente está com excesso de bebês, crianças, são normais serem mais parrudinhas, né? Sim. Aquele padrão neném gordinho. É normal. Tem criança que é mionzinho? Tem criança e tá tudo certo, tá? Criança que é super ativa, que vê até a costelinha, parece mais até magrinho, né? Os ossinhos da costela e tá acho tudo certo. Acho que o Pedro é uma criança um pouco mais magrinha, né? A gente é muito magro, né? Geneticamente também não ia... Mas você olha pra ele e você vê como é criança não ia ajudar, assim. Exatamente. É olhar pra criança e ver que a criança tá saudável, né? E no excesso de peso é a mesma coisa. A alimentação da família, como que tá? Né? Famílias bariátricas, ou famílias que estão tomando Monjaro. É verdade. Tem alguma coisa aí, tem herança, né? Tem genética que a gente precisa olhar também. E criança não faz dieta. Né? Mesmo que seja uma criança obesa, a gente não vai fazer corte de calorias para essa criança. A gente vai melhorar a alimentação dela como um todo. Essa era a pergunta que eu ia te fazer, inclusive. Tipo, a gente vê muito caso, então, de cenário de criança em quadro de obesidade infantil. Como que a gente muda, né? Como que a gente trabalha isso para reverter esse quadro? Tirar do sedentarismo, porque tem muita criança sedentária, assim, absurdo, que não joga uma bola, não faz nada, né? Que não seja na frente do celular ou na frente da televisão. E melhorar a alimentação como um todo. Então, assim, ela não come nenhuma fruta. A meta do dia são 5 frutas ao dia. Calma. A gente bota uma meta, depois dobra a meta. Mas ela comeu uma fruta por dia, cara, é melhor do que nada. Sim. A gente conseguiu colocar isso na rotina, a gente consegue colocar um legume agora nessa refeição, seja na carne, seja no arroz, a gente consegue mudar essa alimentação. Poxa, ela toma todinho todos os dias. A gente consegue mudar esse todinho por um chocolate do Padre, que é 50%? Sim. Todinho é 90% açúcar. Sim. O chocolate do Padre é 50% açúcar. Então, a gente vai reduzindo os danos. Nosso assunto vai longe, cara. Eu tô com tanta dúvida ela falando, mas... Olha, a gente coisa. Eu avisei que precisavam de 3 horas. A gente, inclusive, precisa ir pro momento mais esperado do programa, né? Olha, gente, infelizmente, a gente tá chegando ao fim, porque... Lembrando que daqui a pouco a gente vai fazer as considerações finais com a Dani, mas obviamente que sigam ela nas redes sociais.
Mas vamos pro momento mais esperado, que é o... Não é a mamãe. Você lembra do Família Dinossauro? Sim, eu amava. Não é a mamãe. Esse é o seguinte, a gente exibe o áudio de algum pai, que obviamente não é a mamãe. Por isso que tem esse nome. E a gente vai ter que adivinhar, tá? Então, dessa vez quem pegou o áudio foi ele. Então, é uma disputa entre nós dois. Que pode ser qualquer coisa. Pode ser o quê? Artista, jogador, ator. Eu não posso falar porque eu posso dar dica, né? É verdade, não pode dar dica. Então é isso. Vocês já se tocaram que o final da Família Dinossauro é com o Meteoro? Uhum. Triste, né? É muito triste o final. Enfim, vamos lá. É triste, né? Todo mundo odeia a Chris, também é triste. Eu não sei qual é o final do Todo Mundo Odeia a Chris. O pai parece que morre. Sério? É triste. Nossa, esse spoiler. Eu nunca vi. Eu nunca vi nem o final. Putz, foi mal, gente. Vamos lá. A gente vai ter papinho e vai. Quem adivinhar primeiro pode falar. Se quiser esperar o final, pode esperar. Mas se você quiser... Vamos até o final. Vamos lá. Vocês que mandam. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Eu também acho assim que eu fui rigoroso até demais. Eu hoje, se eu tivesse filhos hoje, eu seria um pouquinho mais suave. Mas suas filhas também acham isso? Nunca perguntei pra elas. Inclusive, Valentina e Laura, vocês podem até, quando eu chegar em casa, responder. Mas eu nunca perguntei pra elas. Mas eu mesmo, eu vejo que em alguns momentos eu fui como meu pai, rigoroso demais, bravo demais. Gente... Eu ia falar Fábio Porchat, mas o Fábio Porchat não tem filho. Não é o Fábio Porchat. Eu acho que eu sei. Mas tenta mais um aí, Dani. Eu acho que eu sei quem é. Tá muito fácil, gente. Nossa, eu zero reconheço vozes. Sério? Eu reconheço da minha filha, no meio da multidão. Ainda bem. É bela frase, eu reconheço a voz da minha filha no meio da multidão. Opa. Quem é, Diego? Posso dar uma dica pra Dani? Você tem 100% de certeza que você sabe? Não tenho, vou dar a dica, você vai me falar se a dica tá certa. Não, você vai dar a dica sem saber se for a dica errada. Mas tudo bem, dá a dica. Eu acho que é um apresentador do Big Brother Brasil. Você falou... Ah, não, você falou Fábio Porchat. O Tadeu? Acertou, tá vendo? Parabéns. Eu nem sabia que ele tinha Você é filhos. boa? Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt. Tadeu Schmidt entrevista a um podcast em que ele cita que a família dele sempre foi muito rigorosa, o pai dele sempre foi muito rigoroso, e essa herança que ele leva pra criação das filhas dele. Rigoroso com as filhas. Ele falou que ele foi extremamente rigoroso com as filhas, até demais, na opinião dele mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Você não é um pai super rigoroso com seus filhos, né? Eu acho que não sei. Ontem eu briguei com a Maria Tereza no carro. Que presente de aniversário, né, Pois paizão? Ontem. Tá vendo? Paizão. Ela tava... O que aconteceu? Ela tava... tava tentando mandar um áudio pra um... Sim, tava uma resposta, ela falou não sei o quê, aí ela falou... ela tava chorando porque ela queria dormir na casa de um amiguinho do Pedro. E a Maria, ela tá num período que ela tá chorando bastante por coisas muito... Porque o mundo é mundo. A célula chora. Então é um momento que a gente tá tentando entender. E aí eu fiquei irritado, cara. É muito, assim, tão irritado e foi tão vergonhoso, tão difícil, que aí eu fiquei ali, né, pensando, aí você pede desculpa. Filha, desculpa. Aí ela não queria falar comigo e tal. Ótimo, né? Bem feito, né? Mas enfim, eu não sei porque eu tô falando isso, mas eu briguei com a Maria Tereza ontem. Porque você é rígido. Porque você... eu não sei, então. Militar, eu não sei, né? mas ontem... pelo Deus me livre. Mas ontem eu briguei, é muito raríssimo eu brigar com o filho meu, mas ontem eu fiquei... A única pessoa que eu briguei foi com a Maria Tereza. Pedro, nunca tive... Não faz comparação, pelo amor de Deus. É verdade, quem que tá vez que eu faço? Quem conhece uma vez que eu faço isso? Tá vendo só? Não se compara. Tá bom. Peça desculpas. Tá bom, fiz isso. Peçam desculpas, gente, de verdade. Pedi desculpa pra ela, aí deu tudo certo. Depois eles superam muito mais fácil do que a gente. Com certeza. Né? O resumo desse episódio é... Trate bem seus filhos, ou seja, peça desculpas, alimente eles bem e seja maneiro. Coma junto. Seja maneiro, coma junto. É isso. Né? Seja maneiro, eu acho que isso é o mais importante, assim, longe da perfeição, né? A gente passa muito longe de... Ser maneiro tá cheio de erro, né? Ser maneiro erra pra caramba. Deve ser legal você chegar aos seus 60 e tantos anos, seu filho já adulto, falar: putz, meus pais foram maneiros. Exato. Isso deve ser uma sensação muito boa, bom. né? Deve ser uma sensação boa. Eles vão fazer terapia, mas com outros motivos. Exatamente. Que não seja por esse motivo, por você. Né? O motivo de você ser rígido, de você bater, de você fazer bizarrices com essa criança também. Então... Relacionamento, carreira. Sejam maneiros com seus filhos. Sejam maneiros. Dani, muito obrigado. Obrigado, por Dani. ter participado. Foi incrível. Do tempo, mas foi ótimo. Valeu muito a pena cada minuto. E falaremos muito mais. Acelera, foi 1.25. Eu acho que foi muito esclarecedor, foi muito rico, assim. Que grande mensagem que você dá com relação à alimentação ou não, a ser mãe,
pra quem tá assistindo a gente e também, lógico, né? Fala suas redes sociais. Como que as pessoas te encontram, né? Ser mãe ou ser pai também. Pai de verdade, não pai de Instagram. É a coisa mais insana da vida, mas é a melhor coisa da vida. E quando a gente pode recalcular a rota no sentido de, cara, fizeram comigo e eu não quero fazer com os meus filhos, você tá milhões de passos à frente, né? Aproveite o Francisco que tá chegando. Obrigado. Aproveite a Maria, aproveite o Pedro no sentido de quanta coisa eles estão ensinando pra você todos os dias. Eles ensinam muito mais do que a gente ensina pra eles, tá? Por mais que não pareça isso. E ser mãe da Liz, pra mim, é a melhor coisa da vida. Não me vejo não sendo mãe da Liz, não me vejo não nesse mundo loucão de maternagem com a Liz. E eu sempre falo que hoje eu pratico todas as teorias que eu sempre ensinei pros meus pacientes. Sim. E é muito legal ver que dá certo, né? Ver que eu não tava ensinando vozes da minha cabeça, eu ensino realmente coisas que eu estudo todos os dias e eu continuo aplicando em casa e para os meus pacientes. Obrigada, meninos. Obrigada, gente. E minhas redes sociais, @meunutri. Vocês me acham lá, tem link, WhatsApp, enfim, tem tudo ali também. E a gente vai conversando. Obrigada. Obrigado, Dani. Foi um prazer, viu? Muito gostosa a conversa, muito legal. Foi excelente. Obrigado pela sua companhia, falar viu? sobre nutrição. Muito gostosa a conversa. Você entendeu? Muito gostosa a conversa. Pessoal, valeu, gente. Muito obrigado. Não se esqueça, comenta bastante. A gente vai reservar aqui todas as... separar umas perguntas. De repente a gente manda pra Dani. Ela responde nas redes sociais dela, manda pra gente. E se inscreva no canal. Tem um negócio de ativar o sininho, né? Que você recebe as notificações. Sempre importante, né? Pra receber o episódio assim que ele é publicado. É quase uma assinatura, né? É quase uma assinatura, perfeito. E redes sociais também, tá bom? Instagram, estamos lá também. O Paternidade FC. Valeu, é nóis, tamo junto. Valeu, obrigado. gente. Tchau.